Então vamos calcular agora o campo elétrico de um disco carregado. Nós temos o disco de vermelho e sobre ele uma distribuição contínua de cargas. E para tomarmos uma expressão para calcular o campo elétrico em um ponto sobre esse eixo Z, vamos seguir o seguinte raciocínio. Vamos pegar um elemento infinitesimal desse disco, como se fosse um anel com uma espessura infinitesimal. E assim, vamos tomar a seguinte medida. A distância que eu vou ter desse ponto fechado aqui no triângulo retângulo ao ponto que eu vou desejar calcular o campo elétrico, eu vou chamar de D. Por que essa distância nos é importante? Vou tomar aqui um elemento de carga sobre esse anel, que é o dQ. O raio desse anel vai ser o R. A espessura desse anel, como ele é uma espessura que está na direção de um raio qualquer, nós vamos chamar de dr. Assim, a distância da origem do nosso sistema de coordenadas ao ponto P, vou chamar de Z. O campo elétrico que vai ser criado, por ser uma carga positiva, vai estar aqui nessa direção, é o nosso dE. Já sabemos, na aula anterior, como calcular o campo elétrico de um anel carregado. E a nossa expressão é a seguinte, obtida no exercício, no vídeo anterior. É igual a 1 sobre 4 πε0 vezes Q vezes a distância Z, dividido por Z ao quadrado, mais o raio do anel ao quadrado, elevado a 3 meios. Por se tratar de um anel infinitesimal, e aqui tendo uma carga infinitesimal, nós temos um campo elétrico dE e aqui um dQ. Esse, então, é o campo elétrico formado por um anel, que no caso o nosso anel aqui infinitesimal. Assim nós podemos também observar o seguinte. Sobre esse anel imaginário, nós temos uma densidade superficial de carga. A densidade superficial de carga vai ser a carga elementar sobre esse anel dividido pela área elementar desse anel. Assim eu posso dizer que o dQ é essa densidade superficial que multiplica por esta área infinitesimal. A área desse anel é a mesma área de um retângulo que tem mais ou menos este formato. Vou colocar bem pequenininho. Se nós abrirmos o anel, ele vai ter um comprimento que é 2π raio e esta largura é o nosso dr. Então, o retângulo é a base 2πr vezes a altura. 2πr vezes esta altura, que é a própria largura. Assim, eu posso substituir esse dq aqui nessa expressão. Nós vamos obter a seguinte expressão. dE é igual a 1 sobre 4πε0. dq é tudo isso. A densidade 2πr dr, que multiplica pelo z, que é a distância na direção vertical. Tudo isso dividido por z ao quadrado mais r ao quadrado elevado a 3 meios. Muito bem. Agora, para calcularmos o campo elétrico, basta fazer a soma de todas as contribuições dos dQs. Como nós estamos falando de um dQ, ou seja, um infinitésimo de carga, para fazer essa soma sobre todo o anel, sobre todo o disco, nós vamos fazer através de uma integral. Assim sendo, E é igual à integral desse dE. O dE, portanto, é 1 sobre 4πε0 vezes a densidade superficial vezes 2πr dr vezes z dividido por z ao quadrado mais r ao quadrado elevado a 3 meios. Assim, eu também posso fazer a seguinte observação. Essa integral vai ser de um anel aqui na origem até o raio R do disco, pois o nosso anelzinho vai se expandindo até atingir a borda do disco. Aí o intervalo da integral vai ser de 0 ao raio do disco todo. Vamos cobrir todo esse disco fazendo a soma de todos os dQs. Eu posso agora colocar para fora o que é constante. Eu vou deixar esse 2 de propósito para facilitar a resolução da integral. Então é igual. O que vai ficar do lado de fora é apenas o sigma, o π e o z. Tudo isso sobre 4πε0 e a nossa integral de 0
AR. O que sobrou agora foi 2RdR dividido por Z ao quadrado mais R ao quadrado elevado a 3 meios. Agora, para resolver essa integral, vamos fazer aqui do lado a integral de 2RdR sobre Z ao quadrado mais R ao quadrado elevado a 3 meios. Vamos chamar, por substituição, Z ao quadrado mais R ao quadrado de U. Z ao quadrado mais R ao quadrado. Se eu derivar o U em relação ao R, eu vou ter, então, como Z vai ser uma constante, 2R vai ser a minha derivada. Assim, du é 2R vezes dr. Agora basta eu substituir. Então, vou ter uma integral de a parte de cima é 2R dr, é o nosso du, dividido pela parte de baixo, que é o U, elevado a 3 meios. Assim, eu posso fazer a integral colocando o U na parte de cima. Eu tenho, então, U elevado a 3 meios vezes du. A integral de U elevado a menos 3 meios, basta somar 1, 3 sobre 2, menos 3 sobre 2 mais 1 é menos 1 sobre 2. Então, teremos U elevado a menos 1 sobre 2 e esse menos 1 sobre 2 também vai descer. Eu posso agora organizar melhor, dizendo que a nossa integral é menos o 2 passa para cima e o U vai com o seu expoente positivo para baixo. Assim, a integral vai ser menos 2 sobre o U é o Z ao quadrado mais R ao quadrado, então temos Z ao quadrado mais R ao quadrado elevado a 1 sobre 2. Esta é a nossa integral. Voltemos para a expressão original, substituindo a integral. O sigma, o π corta com π, vai ficar sigma vezes z sobre 4ε0. A nossa expressão, que é a integral, é menos 2 sobre z ao quadrado mais r ao quadrado elevado a meio. Isso tudo de 0 a r. Podemos agora fazer a seguinte observação. Vou ganhar um espaço aqui. Podemos, então, colocar o 2 para o lado de fora. Nós vamos ter o seguinte. É igual a menos 2 sobre sigma z sobre 4ε0. E aqui dentro nós vamos ter 1 sobre z ao quadrado, mais, substituindo o r no lugar do r, r ao quadrado elevado a 1 sobre 2, menos 1 sobre o 0 agora substituindo no r ao quadrado, vamos ter apenas z ao quadrado elevado a 1 sobre 2. Agora o 2 com o 4 podemos cancelar, vai ficar menos sigma z sobre 2ε0. E aqui nós teremos 1 sobre z ao quadrado mais r ao quadrado elevado a meio, menos 1 sobre z. Fazendo a multiplicação desse sinal negativo com o que está do lado de dentro, nós vamos ter o seguinte. É igual a tudo isso. Aqui nós vamos ter 1 sobre z menos 1 sobre z ao quadrado mais r ao quadrado elevado a meio. Assim, esse z pode passar para o lado de fora e esse z multiplicar com o que está do lado de dentro, nós vamos ter é igual. Se o z passar para o lado de fora, cancela com esse z do lado de fora, vamos ter sigma sobre 2ε0, que multiplica por 1. Esse z passou para o lado de fora, sobrou só 1, menos o z do lado de fora multiplicando, fazendo a propriedade distributiva, nós temos o z para a parte de cima. E agora vamos repetir a parte de baixo, r ao quadrado elevado a meio. Esta é a expressão que podemos utilizar para calcular o campo elétrico de um disco carregado. Está aqui um forte abraço do professor Éder e até o nosso próximo encontro.